Que Deus nos abençoe agora no momento da palavra de Deus, na reflexão. Nós estamos vindo de uma série, mais uma, né? Tivemos a série de Mateus, e agora estamos na série do livro de Atos, que vai culminar no dia 31 de maio, no aniversário da nossa igreja. Estão convidados, quem está nos visitando, nós vamos ter um aniversário aqui de 46 anos da igreja. Daqui a pouco vai passar um vídeo também sobre isso, você vai saber um pouco mais. E os domingos passados aí foi falado capítulo 1 de Atos, alguns versículos, depois o resto dos versículos, e hoje a gente vai começar no capítulo 2 do livro de Atos. Quem aqui já soltou pipa? Papagaio, quadrado, peixinho? Pouca gente, hein? Mas quem soltou pipa sabe que tem um momento ali que você está fazendo aquele trabalho, puxando, só que de repente a linha embaraça. E se tiver com cerol, que é aquele cortante que passa lá vidro com cola, pior ainda para desembaraçar. É difícil desembaraçar. Não é fácil. Quem já teve essa experiência sabe do que eu estou falando. Tem embaraços que você desiste, quebra e dá um nó, aquele pedaço você deixa para lá. Mas hoje a minha função aqui é tentar desembaraçar um pouco desse texto, que é um texto que parece simples, mas não é. Por isso eu preciso da tua atenção. Preciso que você não vá ao banheiro agora, porque talvez esse tempo que você foi é a explicação que precisava para que você entendesse o texto. Então que você fique aqui comigo, prestando atenção, que a sua mente esteja cativa, os seus pensamentos estejam cativos aqui, na ministração, na palavra de Deus, nos versículos que a gente vai ler, para que a gente possa juntos compreender, aprender, aceitar, aplicar aquilo que Deus tem para nós nessa manhã. Amém? Conto com você? Mesmo quem não empinou pipa, conto com você? Amém. A geração de hoje não sabe muito o que é isso, né? Os novos empinaram pipa? Não, né? Atos capítulo 2, a gente vai ler junto aqui do versículo 1 até o 13. Um texto muito conhecido. Muito conhecido. Eu estou com a versão aqui NVI. Se você não tiver com a sua Bíblia aí, acompanha no telão que vai estar sendo projetado também. Capítulo 2, versículo 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Versículo 7. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximos a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Até aqui. Primeira coisa que eu queria que você entendesse desse texto é que tem pessoas que têm o entendimento de que quando ouve falar sobre Pentecostes, acha que esse é o evento de Pentecostes. Pentecostes é isso, é sobre o derramamento do Espírito Santo, sobre a reunião lá dos irmãos na igreja primitiva. Pentecostes não é isso. Pentecostes era uma festa que era celebrada pelos judeus 50 dias após a Páscoa. Lembra do pentacampeão? Está difícil essa nossa seleção, né? Mas, enfim, 50 dias após a Páscoa era celebrada essa festa pelos judeus. Era uma festa que acontecia todos os anos. Havia algumas festas que eram principais para o povo judeu, e essa daqui é uma delas. Qual que é o objetivo do povo nessa festa? Eles agradeciam a Deus pela colheita, eles ofereciam os primeiros frutos, e eles celebravam a provisão e fidelidade de Deus.
Esse era o ponto alto da festa, no Antigo Testamento. E até os dias onde aconteceu o derramamento do Espírito Santo. E ali o Pentecostes, ele muda de figura, por conta dessa presença do Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo enche a casa, ele transforma ambientes, pessoas e gera testemunho. Primeiro ponto que eu quero tratar com vocês aqui é que o Espírito Santo vem sobre um povo que persevera unido. Eles estavam numa festa, mas ao mesmo tempo eles estavam perseverando unido, buscando o poder de Deus. Porque havia algo que Deus tinha falado através de Jesus para eles, em Atos 1:8. Abre comigo aí. Atos 1:8 fala assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Havia uma promessa de que o Espírito Santo seria derramado. E eles estavam nesse lugar reunidos com essa expectativa. Eu queria que você entendesse que estar reunido é diferente de estar unido. Nós estamos aqui reunidos, mas muitos de nós podem não estar unidos com esta casa, com os propósitos de Deus neste lugar. Mas você pode estar reunido. Ali, naquele ambiente, naquele lugar, eles estavam reunidos, mas também estavam unidos. Com um propósito, do derramamento do Espírito Santo sobre a vida deles. Muitas vezes nós queremos poder, mas não queremos orar. Poder eu quero, gastar tempo em oração, buscar isso em oração. Muitas vezes eu quero avivamento, mas eu não vivo em unidade. Avivamento não vem sem unidade. Não tem esse milagre sem a unidade. Isso não acontece. Muitas vezes eu quero ver o mover, participar do mover de Deus, mas eu não tenho busca e entrega. Mas eu quero estas coisas. Eu quero viver o sobrenatural, mas eu não quero orar. Eu quero avivamento, mas eu não vivo em unidade. Eu quero um mover, mas eu não me entrego para o Senhor. Eu continuo vivendo a minha vida conforme os meus pensamentos, as minhas vontades, as minhas inclinações, meus desejos. Mas eu quero que o Espírito Santo faça uma obra. Fica difícil. Porque precisa primeiro a tua busca, o teu desejo, a tua entrega, para que Ele possa fazer aquilo que Ele planejou para fazer. Segundo ponto que eu quero tratar com vocês aqui nessa manhã, o Espírito Santo muda o ambiente. Não sei quantos já experimentaram a presença do Espírito Santo, mas quando Ele vem, o ambiente é outro. Quando Ele vem, Ele muda o ambiente. Muitas vezes eu já cheguei na igreja triste, aborrecido, brigado com a minha esposa, principalmente quando era culto à noite. 4 horas da tarde, vou tomar banho. Aí, vai você primeiro. Não, vai você. Quando você olha no relógio, 5h30, o culto começa às 6. E nós nem saímos de casa ainda. Aí briga, aí chega aqui, brigado, nervoso, bravo. Aí de repente começam os louvores. O Espírito Santo se manifesta. Meu irmão, tudo muda. Existe o perdão, existe o amor. O Espírito Santo muda o ambiente. Fala lá no versículo 2, que de repente veio do céu um som. Outras versões estão com vento veemente e impetuoso. Som do céu, vento poderoso, línguas como de fogo. Isso mostra que quando Deus entra em um lugar, nada permanece igual. Se você tiver nessa manhã um contato, uma visitação de Deus, a sua vida não será a mesma. E Ele faz isso hoje através do Espírito Santo. Porque Jesus veio, fez a sua obra, ressuscitou e voltou para o Pai. E quando Ele voltou, Ele enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo não aparece aqui, de repente, em Pentecostes, não. O Espírito Santo já foi dado antes. João 20:22, está escrito o quê?
Dá para projetar aqui, João 20, 22, que na minha parte aqui está mais para baixo. João 20, 22, as instruções de Jesus para os seus discípulos. Ele fala assim, depois de dizer isso, soprou sobre eles e disse... O Espírito Santo já tinha sido dado por Jesus. Mas está confuso, lembra do embaraçamento ali? A gente vai tentar desembaraçar isso. O Espírito Santo já havia sido soprado. Lembra que quando Deus fez o homem lá, Adão e Eva, ele fez o quê? Ele soprou sobre Adão o Espírito de vida, o Espírito Santo. E aqui Jesus vem e faz a mesma coisa, ele sopra sobre os seus discípulos o Espírito Santo, trazendo novidade de vida, trazendo nova vida sobre eles que estavam mortos em seus delitos e pecados. Você nasceu, você foi batizado, você entregou a sua vida a Jesus, você recebeu o Espírito Santo. E aqui em Pentecostes é um outro nível. Aqui fala de algo que é relacionado a poder para testemunhar. Muitas vezes você tem o Espírito Santo na sua vida, mas você não tem o poder para testemunhar. Você não se move em relação às outras pessoas para abençoar e demonstrar Jesus através da sua vida para essas pessoas. E para isso você precisa desse poder do Espírito Santo. Para isso você precisa buscar o Espírito Santo. Outro texto diz lá, batei e abre-se-vos-á, buscai. Ele está falando sobre o que ali? Está falando sobre o Espírito Santo. Para aqueles que já têm o Espírito Santo, mas para que eles sejam revestidos, para que eles recebam poder do Espírito Santo. Há ambientes frios que precisam deste fogo de Deus, que é o Espírito Santo. Um deles é a família. Como está a sua família? Como está o seu casamento? Irmãos, não é sobre o beijo de 6 segundos. Eu casei porque eu estava com uma vontade de ter um negocinho ali, então vamos casar para a gente não pecar. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu casei porque existe uma missão na minha vida e uma missão na vida da minha esposa. E nós temos um propósito em família, primeiro com os nossos filhos, a nossa responsabilidade. Depois com a sociedade e com a igreja. Existe uma missão no teu casamento. Existe uma missão na tua família. E como é que ela está sendo realizada, essa missão? Precisa de fogo aí? Precisa do Espírito Santo? Trazer poder para que você possa vencer as batalhas que estão trazendo dificuldade no seu relacionamento familiar? Se precisa, você está buscando? Há ambientes frios que precisam do fogo de Deus. Família, ministérios. Poder para testemunhar. Corações cansados. Estou tanto tempo na igreja, mas parece que já virou uma rotina. É culto, de domingo dá outro, domingo, semana que vem tem outro. E parece que já fica uma coisa assim que a gente acostuma. Perde objetivo, perde função, perde propósito, perde chamado, perde vocação, porque esfriou. Mas existe um fogo sendo derramado aqui nessa manhã para trazer avivamento novamente sobre o seu coração cansado. Você precisa crer nisso e desejar isso, para que ele possa operar aí no seu coração, trazer descanso, renovo, bálsamo, inspiração, motivação, força, aumentar a sua fé. Vida sem direção. Muitas vezes está vivendo, não sabe nem por quê, nem para quê, nem para quem. Simplesmente está vivendo, esperando as próximas férias, o próximo lugar que você vai viajar, o próximo carro que você vai trocar. Vidas sem direção. Por quem você vive, meu irmão? Por quem e para que você vive, minha irmã? Este derramamento do Espírito Santo traz sentido e direção para a sua vida. Ali eles estavam reunidos num lugar, em oração, unânimes, unidos, perseverantes, com expectativa de que Deus fosse fazer algo. E depois daquilo que Deus fez, do derramamento do Espírito Santo,
Eles foram outras pessoas, eles tiveram direção e propósito nas suas vidas. Eles realizaram algo que chegou até nós hoje. O evangelho se expandiu, como foi profetizado lá em Atos 1:8 que nós lemos, até os confins da terra. Chegou até nós, porque o Espírito Santo foi derramado, tinham corações desejosos e entregues. Fala, Senhor, não vivo mais eu, como Paulo disse, mas agora Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu vou fazer a vontade dele. E se eu faço a vontade dele, as pessoas que estão ao meu redor são abençoadas. Porque a vontade de Deus, o plano de Deus é você amar ao próximo como a ti mesmo. Você amar a Deus sobre todas as coisas. Esses são os mandamentos. E quando você está com o coração entregue e sensível ao Espírito Santo, é isso que você vai viver. É isso que vai transparecer o seu viver. É nisso que você vai pensar, é nisso que você vai se inclinar. A tua vida muda. Mas quem sou eu para viver isso? Ué, quem sou eu? Vamos voltar lá para o texto. Quem estava lá? Quais eram as pessoas que foram cheias do Espírito Santo? Pessoas comuns. Nós vimos ali que vieram pessoas de diversos lugares. Pessoas comuns, pescadores, pessoas simples. Porque Deus não escolhe capacitados. Ele capacita aqueles que estão dispostos e buscando a Ele, para que possam servir a Ele. O que Ele precisa de nós? Disposição em conhecê-lo, para poder servi-lo. Porque existe um processo de você receber o Espírito Santo e de você receber o poder e o dom do Espírito Santo. Você precisa viver esses processos, e não é alguém especial. Pessoas simples, homens comuns, medrosos como era Pedro. Pedro negou Jesus. Quando sofreu pressão, vai morrer também, você também era um deles. Você estava lá. E ele, não, estava não. Vocês estão me confundindo. Parece comigo o cara que estava lá, mas não sou eu não. A tua fala te denuncia, você fala igual a eles. Não, que isso? Não falo para o Senhor, não. Medroso. Mas após esse derramamento do Espírito Santo, quem foi Pedro? A primeira pregação de Pedro converteu mais de 3.000 pessoas, homens, fora mulheres e crianças. Ousadia, um espírito de ousadia veio sobre o coração dele. Ele teve poder para testemunhar a glória de Deus. O Espírito Santo muda quem você é. Se você se sente tímido, falta o Espírito Santo aí para que você tenha ousadia. Busque esse poder, e quem sabe não seja isso um momento nessa manhã, para que isso aconteça. Basta você ter o quê? O desejo de que o Espírito Santo opere na sua vida. Se você sente medo, se você sente vergonha, o Espírito Santo muda quem você é. Basta você querer. Basta você buscar, desejar, se unir nesse propósito. Quando falamos somos um corpo em Cristo, o que significa isso, meu irmão? Unidade. Somos um. Imagina se o pé não está comigo, se o pé está lá. Se a mão está lá. Não está no corpo. Você já viu pessoas sem perna? Você já viu pessoas sem braço? Falta algo. E esse braço não está unido ao corpo, ele morreu. Porque não está o sangue fluindo, não está sendo alimentado, nutrido. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui nessa manhã? Deus não procura os mais capacitados, não. Ele capacita os disponíveis. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela impacta outras vidas. Ali haviam pessoas de várias nações e ouviram os discípulos falando em suas próprias línguas. O milagre aqui, irmãos, não era confusão de línguas. Era cada um conseguir ouvir na sua própria língua o que eles estavam falando. Imagina aqui se todos nós começarmos a falar alto. Lucas fala inglês, André fala alemão. Quem fala japonês? O outro fala árabe. E assim vai. Imagina isso acontecendo aqui, nesta manhã. Todos falando alto, cada um em uma língua diferente. Você lembra da Torre de Babel? Todo mundo falava uma língua só.
De repente, eles se uniram em um propósito errado, e aí Deus trouxe a diversidade de línguas ali naquele lugar. Aí ninguém mais se entendeu. Um falava inglês, outro falava alemão, japonês, e assim vai. E aí ia lá, what's your name? What? O quê? O Alder falava, o que você está falando aí? Em japonês eu não sei como é que fala isso. Sabe como fala isso? Mais ou menos. Enfim, Torre de Babel, as línguas, as pessoas se dispersam por causa que não se entendiam mais com as línguas. No Pentecostes, no derramamento do Espírito Santo, as pessoas falando em outras línguas, as pessoas de fora do ambiente, que estavam lá, estavam entendendo. Esse é o milagre, você entendeu que quem fala inglês está falando, quem fala português está falando, quem fala japonês está falando, de coisas referentes a milagres e revelações de Deus para a minha vida que estou de fora. Você conseguiu imaginar essa cena? E aqui eu preciso gastar um tempo para trazer um entendimento e uma palavra de ensino sobre falar em línguas, sobre dom de línguas. Muitas teologias, muitas linhas doutrinárias divergem nesse assunto. Tem pessoas que falam que não existe o dom de línguas, ou que, enfim, eu vou falar aqui e trazer aqui uma explicação para que você entenda que existem três pontos diferentes na Bíblia sobre falar em línguas. Um deles é sobre variedade de línguas. E esse texto que a gente leu em Atos, ali não fala das línguas estranhas, das línguas que não trazem entendimento, igual muitas vezes você vê aqui no culto. Posso expor? O pastor Jefferson, ele é grande, ele fala alto. Você ouve às vezes ele, quando ele está no louvor ali, ele fala em línguas estranhas. Poucas pessoas fazem isso. Mas é uma língua que ninguém entendeu. Esse é um tipo de língua, do dom de língua. Uma língua onde você fala e você edifica a si mesmo. A igreja não entende. A não ser que houver no nosso meio alguém que interprete. Porque tem uma língua, essa língua, que o homem fala a Deus. O fruto dele, a mente dele fica sem entendimento, porque você nem sabe o que você está falando. É uma linguagem espiritual, que você fala para Deus, você edifica a si mesmo, mas o seu entendimento ele fica infrutífero. Mas você recebe poder. E o apóstolo Paulo ele fala assim, olha, eu falo mais línguas do que todos vocês. E quando ele fala isso, ele não estava falando que ele falava inglês, alemão, que ele era poliglota, não. Ele estava falando neste dom de línguas, onde o seu entendimento não tem frutos, você não entende o que você está falando, mas o Espírito Santo de Deus entende o que você está falando. Porque você fala para Deus. Quando este dom de línguas, ele vem com interpretação, a igreja é abençoada, porque a revelação da interpretação, ela é feita para a igreja recebe edificação. Então é como se Deus estivesse falando com os homens. E existe o terceiro ponto aqui, nós falamos da variedade de línguas, da oração de línguas e da interpretação de línguas. Então são esses três pontos que a Bíblia fala. E no texto de Atos está lá como glossário, dialeto, onde você está falando a língua materna, como está no texto, a língua materna das pessoas. Quem é inglês, fala inglês, a língua materna. Nós somos aqui português. Se você estivesse lá, você ia ouvir alguém falando em português das grandezas de Deus. E você ia entender o que Deus estava falando com você particularmente. Essa é uma interpretação de línguas, é uma variedade de línguas onde não é a igreja que é edificada, é pontualmente, pessoalmente, quem fala português estava ouvindo, estava sendo edificado. Está dando para entender, gente? Eu sei que aqui tem que desembaraçar. Variedade de línguas, cada um recebeu, você vê lá no texto que foram derramados sobre várias pessoas, tipos de línguas diferentes, variedade de línguas. Essas variedades de línguas, quem entendeu, recebeu e foi abençoado aquela pessoa que ouve e entende aquela língua. Não foi para a igreja toda, então essa é a variedade de línguas. A oração em línguas é quando você fala a Deus e nem você entende, só Deus entende. E existe a oração de línguas, onde existe a oração de línguas e o intérprete, que aí já passa para o campo de profecia, onde Deus fala para a igreja. E a Bíblia recomenda que quando acontece isso, sejam 2 ou 3 no máximo.
Senão você fala ali quietinho no seu lugar, porque você está falando para Deus, e se tiver alguém aqui que está visitando hoje, e vê a igreja inteira falando em línguas, vai achar estranho, falar, oh, beberam vinho demais esse povo. Entendeu? São coisas diferentes, em textos que a Bíblia traz diferentes. Depois, se você quiser se aprofundar um pouco mais, pega 1 Coríntios 14, ele traz toda essa explicação. Como é um texto grande, eu não vou ler aqui hoje. Só dei uma pincelada para não passar batido do texto, porque o texto fala muito sobre isso, sobre a questão das línguas. E às vezes tem pessoas que usam esse texto para falar, você já foi batizado no Espírito Santo, você fala línguas estranhas? E não é sobre isso esse texto. Eu já ouvi casos verdadeiros, tá, queridos? De missionário chinês que estava no Brasil e assistindo uma televisão na língua portuguesa, orou a Deus, falou, Deus, eu quero aprender o português. Deus, eu quero aprender o português. Não foi fazer curso. Um milagre aconteceu e esse chinês falava em português. Tem pessoas missionários que vão pregar em outras nações, que não sabem a língua daquela nação, e o milagre acontece e elas falam na língua daquele povo. Mas por quê? Porque foi derramado sobre eles o Espírito Santo que trouxe poder para testemunhar. Eles não ficaram no nível do sopro do Espírito Santo sobre eles, eles foram num nível além. Como diz lá no Antigo Testamento, existem águas que dão nos pés, existem águas que dão nos joelhos, mas existem águas mais fundas. Nós até cantamos aqui, né? A música Não Sai de Mim. Quero nadar nos teus rios. É quando você se entrega totalmente e você não tem mais o controle, você está totalmente envolvido. Por isso que batismo, o significado de batismo é imersão, é mergulhar, é estar dentro. Se eu chegar aqui nessa piscina aqui tem uma piscina aqui, não conhece, que a gente faz os batismos. Tem alguns degraus aqui para você descer. Você desce o primeiro degrau, molhou o pezinho. A água quente, graças a Deus. Desce o segundo degrau, já vem para cá. O terceiro degrau vem no joelho. Aí depois você entra. Não é tão fundo, ela vem aqui. Mas quem é batizado, a gente faz o quê? Desce inteiro e volta. E isso precisa acontecer na sua vida com o Espírito Santo. Você precisa se entregar por inteiro para que você receba este poder e que a tua vida tenha um propósito maior. Você possa fazer a obra de Deus acontecer através de você. Isso é maravilhoso, meu irmão. É tão gostoso quando você participa de algo que Deus fez na vida de alguém. E a pessoa vem querer agradecer você. Não foi você. Não fui eu. Foi o Espírito Santo. Eu simplesmente fui um canal onde Deus usou para fluir, para abençoar alguém. Mas não fui eu, não é sobre mim. É sobre a obra dele. Porque ele ama você. E ele vai usar alguém, porque Jesus já foi. E hoje ele mandou o Espírito Santo para que o Espírito Santo use você. Para ser canal de bênção na vida das pessoas. Posso ouvir um amém? Amém. Deu para entender as línguas? Mais ou menos, né? Foi fraco. Depois você vai lá em 1 Coríntios 14, lição de casa, domingo à tarde, depois do macarrão. Churrasco, camarão. Aí cada um tem um nível aí, né? Lasanha. Vamos mudar de assunto que começa a dar vontade de acabar o culto logo, né? Não. O nosso alimento aqui, nosso pãozinho aqui está gostoso, amém? Pãozinho fresquinho do Senhor para nós. Então a gente precisa entender que o Espírito Santo veio para que o Evangelho alcançasse todos os povos. Isso aconteceu, não foi para que a gente lesse aqui hoje e falasse, que legal que eles viveram, vamos viver isso também, vamos experimentar disso. Não, e sim. Vamos experimentar, mas com qual propósito? Para que o Evangelho chegue a outras pessoas, para que nós recebamos poder de Deus para testemunhar sobre quem Ele é, o que Ele faz e o que Ele fez na cruz do Calvário para as pessoas. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela evangeliza, ela testemunha, ela influencia e ela leva Jesus para as pessoas. O Pentecostes não foi para um espetáculo, mas foi para uma missão. O derramamento do Espírito Santo não foi para um espetáculo. Ele aconteceu porque existe uma missão de Deus e que Ele conta com as pessoas que estão envolvidas no reino. Conta com aqueles que um dia disseram sim para Jesus.
Quando você diz sim para Jesus, você não está aceitando uma religião. Porque Jesus não é uma religião, Jesus é uma pessoa. Jesus é uma verdade. Jesus é uma doutrina, Jesus é uma palavra. Ele é muito mais que ideologia, do que filosofia. Esses dias eu conversava com um amigo meu que fica me criticando direto por causa do ZT, que eu não acredito, e ele acredita. E eu sempre falo dele aqui, um dia ele vai estar aqui com a gente, glorificando a Deus, eu creio. Eu falei, cara, o que te incomoda tanto em mim? Naquilo que eu vivo? Se eu quero ser melhor esposo, se eu quero ser o melhor pai, se eu quero ser melhor para a sociedade, se eu quero amar o meu inimigo, o que tem de errado nisso? Agora, cara, para fazer tudo isso eu não consigo fazer sozinho. Irmãos, nós somos miseráveis. Pobres, cegos e nus, como diz a palavra. Se não for o Espírito Santo de Deus, o que sobra aqui? Por isso que a Bíblia fala, é necessário que ele cresça e que eu diminua. O que é ele cresça e eu diminua? É as virtudes, os ensinamentos, as palavras, a direção de Deus, os mandamentos de Deus, sendo vivos dentro de mim. Aí, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu tenho agora é pela fé. Então entenda sobre o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. O que nós precisamos para os dias de hoje? O que nós precisamos para poder testemunhar para as pessoas, para poder fazer algo além daquilo que nós estamos fazendo? Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Nós falamos pouco sobre o Espírito Santo. Jesus está presente sempre. Jesus ele é o centro. Ele tem que estar na mensagem. Mas e o Espírito Santo que está aqui nos dias de hoje, movendo, santificando, operando, direcionando, soprando, inspirando? E o Espírito Santo? Quanto eu tenho falado, buscado, conhecido sobre a pessoa do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade? Não terceira por ser menor, mas terceira pessoa da Trindade. 2 Timóteo 1,7 fala assim: porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor e de moderação. Esse Espírito está sobre você, ele vive em você, esses atributos estão visíveis na sua vida. Espírito de temor, temor do Senhor, não medo. Temor é diferente de medo. Fortaleza, amor, moderação. Efésios 5,18 diz assim: e não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Quem quer mais do Espírito Santo aí? Você acha que tem lugar aí, um pouquinho mais? Tem? Está cheio esse vaso? Tem um cântico antigo que o Jefferson conhece, vai cantar comigo, que fala assim: desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Quantos vão desembocar o vaso aqui nessa manhã? Quantos vão ser cheios do azeite do Senhor nessa manhã? Só que você pode estar aqui nessa manhã ouvindo essa mensagem, até entendendo essa mensagem, mas você pode estar como as pessoas lá no finalzinho do versículo. Alguns ficaram maravilhados, outros disseram: estão embriagados. O mover de Deus sempre gera decisões. O mover de Deus sempre gera decisões. A decisão é com você. Alguns creem, outros zombam. Alguns se rendem, outros resistem. Não deixe a opinião das pessoas apagar aquilo que Deus quer fazer em sua vida. Talvez, se a gente começar aqui a ter um tempo de oração, você vai ficar naquele povo que vai falar: não. E amém também, queridos. A decisão é tua, ela é pessoal. Mas a recomendação para que você viva experiências com Deus, algo mais profundo, algo mais além, e seja usado por Deus, que
Queridos, não tem coisa mais gostosa do que você ser usado por Deus. Quem já experimentou sabe o que eu estou falando. Porque nessa manhã, a gente pode ter a mesma experiência do que os nossos irmãos tiveram lá. Basta nós estarmos não só reunidos, basta nós estarmos unidos, basta nós orarmos buscando, basta nós crermos e termos esse propósito para a nossa vida. Falar, Senhor, a minha vida eu quero que ela faça sentido. A minha vida eu quero que ela tenha um propósito. Mas para isso eu não posso fazer sozinho, eu preciso do Teu Espírito Santo. Eu preciso que Ele me encha, que Ele derrame poder, que Ele derrame dons. Para que eu possa ser útil para a edificação da igreja, para a minha família, para aqueles que são do meu convívio. Eu queria que você se colocasse de pé. Eu queria que você entendesse isso. Eu vou ler de novo o texto do início, para ficar mais claro na sua mente aqui, rapidinho. Se você quiser fechar os seus olhos ou quiser acompanhar a leitura ali, fique à vontade. Fala assim, ó, Atos 2:1, chegando o dia de Pentecostes, você já sabe o que é Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram, presta atenção, as línguas se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, de todos os lugares, e assim vai dos lugares. Tanto judeus como convertidos, judaísmo, cretenses e árabes. Nós ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntaram aos outros, o que significa isso? O que significa isso? É difícil entender. O que significa isso? Poder para testemunhar. Poder para ser usado por Deus. Eu queria que a gente tivesse um tempo de oração aqui nessa manhã. Se você tem esse desejo, Senhor, eu quero mais o Teu Espírito Santo. Senhor, eu quero viver os Teus propósitos na minha vida. Senhor, a minha vida, do jeito que eu estou vivendo, não está suficiente, não estou contente com isso. Porque viver para Deus, meu irmão, traz alegria. Traz alegria. Por isso que o salmista fala, hoje me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não era para participar de mais um culto, era para viver o propósito de Deus. Não era para mais uma reunião, mas era para algo muito maior e sobrenatural. Que começa no natural, que começa com a sua entrega, com a sua busca, com a sua decisão. E é uma decisão pessoal, que muda a tua missão de vida, que muda a tua jornada, que muda os teus valores, que muda quem você é e quem você pensa. É uma novidade de vida que só experimenta quem mergulha nesse rio. Eu te convido, nessa manhã, quantos querem mergulhar nesse rio? De olhos fechados, a igreja está de olho fechado, aqui a gente não está querendo expor ninguém. Eu queria que você começasse a buscar o Senhor do seu lugar. Eu não vou nem te chamar para você vir à frente aqui não, porque bastante gente levantou a mão. E é uma decisão pessoal, e o toque de Deus ele é pessoal, personalizado, porque o propósito que Ele tem para a minha vida é diferente do propósito que Ele tem para a tua vida. Os lugares e pessoas com os quais eu estou envolvido são diferentes dos lugares e pessoas que você está envolvido. Cada um de nós temos uma identidade, uma digital, algo totalmente, realmente pessoal, que Deus tem que tratar e usar. Então eu queria que você usasse esse tempo agora, esses próximos minutos, para falar, Senhor, eis-me aqui. Como Isaías disse, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Ou seja, Senhor, me capacita para que eu possa fazer. Me capacita para que eu possa cumprir aquilo que o Senhor tem para mim, planejado desde que o Senhor me criou no ventre da minha mãe. Tenha liberdade, meu irmão. O Espírito Santo de Deus está neste lugar. Ele está movendo, Ele te conhece. Ele sabe das suas inclinações, Ele sabe dos seus medos. Ele sabe quem você é. E Ele conta com você.
Não fique do lado daqueles que zombam, não fique do lado daqueles que não creem. Enquanto você é ministrado por esse louvor, busque ao Senhor com ousadia. Busque ao Senhor sem nenhum tipo de vergonha. O ambiente aqui, meu irmão, ele é totalmente favorável. Se você quiser gritar, pular, vir à frente, o ambiente aqui está liberado porque o Espírito Santo tem para fazer neste lugar. Que não haja resistência do inimigo, que não haja barreiras de demônios neste lugar, mas que o Espírito Santo tenha a liberdade de mover na sua vida para aquilo que Ele tem para fazer, seja no silêncio, seja no barulho, seja quietinho ou seja pulando. Tenha liberdade para abrir o teu coração para que o Espírito Santo mova, opere como um som de um vento impetuoso.